Coreia do Sul é frequentemente vista como um dos países mais seguros do mundo, o que não é uma mentira. O país realmente é bastante seguro, mas assim como todos os outros do mundo, ele tem o seu lado macabro. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo e eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal. Vocês ajudam muito meu trabalho a continuar, então eu sou muito grato. E se você quiser apoiar o canal, é um valor bem pequeno, mas que faz uma diferença aqui pra mim, beleza? Bora pro tema. Lee Chun-jae. Um homem inocente passou 20 anos na cadeia pagando pelos crimes de outro homem, que inclusive já estava preso, mas ninguém sabia que era ele. E esse caso, ele é muito louco. E é um relatório que ficou escondido por 33 anos, cheio de erros da polícia, rituais xamânicos e uma verdade que só a ciência moderna conseguiu encontrar. Mas para a gente entender como que um ser humano vira esse tipo de predador, a gente precisa olhar para onde ele veio. Lee Chun-jae nasceu em 1963 em Wanseong. Naquela época, a região não era um polo industrial como é hoje. Era uma zona rural profunda, cheio de arrozais que pareciam não ter fim, canais de irrigação de concreto e caminhos de terra que, quando o sol se punha, ficava num breu total. Imagina só o silêncio desse lugar. Você só ouviu o barulho dos grilos e o vento batendo nas plantações. Aquilo ali era o cenário perfeito para alguém desaparecer sem deixar rastros. E quem via o Chun-jae na escola não dava nada por ele. Sabe aquele garoto invisível? Ele era introvertido, quieto e não se metia em briga. Era aquele tipo de pessoa que você cruza no corredor e esquece o rosto 5 segundos depois. Mas gente, presta atenção nisso aqui. Por trás dessa fachada de garoto normal, tinha um ambiente familiar pesadíssimo. O pai dele era extremamente severo e tratava o filho como se fosse um soldado, sem um pingo de carinho. E para piorar, ele carregava um trauma de infância. O irmão mais novo dele morreu afogado na sua frente quando eles eram crianças. Muitos especialistas no estudo dos rastros deixados por criminosos acreditam que esse vazio emocional começou a ser preenchido por fantasias de controle, mas o grande estalo aconteceu no exército. Chun-jae serviu de 1983 até janeiro de 1986 e virou piloto de tanque. Agora, tentem visualizar a cena. Um cara que a vida inteira se sentiu pequeno, impotente e invisível. E de repente, ele está operando uma máquina de guerra gigante, feita de aço e poder destrutivo. E ali ele aprendeu disciplina, mas também sentiu pela primeira vez o gosto do poder absoluto. Naquele lugar, ele era o dono daquela máquina. Ele decidia para onde ela ia e o que ela esmagava. Ele se sentia invencível, um deus operando uma arma de destruição. E quando ele deu baixa em janeiro de 1986 e voltou para sua vida civil em Wanseong, o choque foi brutal. Ele escreveu a vida de volta para casa como monótona. Aquela rotina de camponês e operário não alimentava mais o monstro que tinha guardado dentro dele. Ele precisava de adrenalina, ele precisava sentir que ainda tinha o controle da vida e da morte nas mãos. E é aqui, nessa transição do exército para o tédio da vida rural, que a contagem de corpos começa. Chun-jae não perdeu tempo. O estudo do comportamento dele mostra que assim que saiu do quartel em 1986, ele começou treinando com uma onda de ataques sexuais antes do primeiro assassinato oficial em setembro daquele ano. Ele estava estudando o terreno, entendendo como a polícia agia e percebendo que naquela escuridão dos arrozais
mas ele era como um rei. Vocês conseguem imaginar o que se passa na cabeça de alguém que olha para uma vizinha, para uma senhora ou para uma estudante e não vê uma pessoa, mas apenas um objeto para aliviar o seu estresse? Para o Chunjai, matar era como um trabalho, uma forma de quebrar a monotonia. O primeiro sangue oficial seria derramado em setembro de 1986. E a partir dali, o Aseong nunca mais seria a mesma. O medo se tornou muito real para as mulheres que voltavam tarde do trabalho. As portas que antes ficavam abertas começaram a ser trancadas com 3 cadeados. O fantasma dos arrozais tinha acabado de nascer. O terror em Hwaseong não foi apenas uma sequência de crime, foi uma queda lenta e dolorosa em um abismo de medo coletivo. Vamos lá, imaginem o clima daquela região em 15 de setembro de 1986. O ar era úmido, pesado, com aquele cheiro característico de terra molhada e vegetação em decomposição dos arrozais. Lee Wan-in, uma senhora de 71 anos, estava voltando para casa após um dia longo de trabalho. Segundo algumas fontes que eu achei, ela tinha ido a Suwon vender vegetais, 7 maços de folha de rabanete e 5 quilos de pimenta. E ela estava retornando para casa com o que não conseguiu vender quando o Chunjai a parou na neblina da manhã. Ela conhecia aqueles caminhos como a palma da mão, mas naquele dia algo estava diferente. Chunjai estava à espreita. Ele a atacou com uma rapidez que não deu nem chance para uma senhora daquela idade reagir. Ele a estrangulou usando apenas as mãos. Quando o corpo foi achado 4 dias depois, jogado no meio do mato, a cena era de partir o coração. As pimentas que ela tanto se esforçou para vender estavam espalhadas ao lado do seu corpo sem vida. E a polícia agiu com um amadorismo que dá até raiva. Eles pensaram, deve ter sido um andarilho ou um crime isolado. E eles acabaram não isolando a área e não procuraram rastros na terra. Eles simplesmente não sabiam que estavam diante do primeiro ato de um monstro meticuloso. Mas ele estava apenas começando. Apenas um mês depois, o padrão começou a ficar bizarramente claro. Park Yoon-sok, uma jovem de 25 anos, tinha ido a um encontro. E ela estava feliz, talvez pensando no futuro, quando desceu do ônibus por volta das 10 da noite. O ônibus foi embora, as luzes da traseira sumiram na curva e ela ficou ali, no silêncio absoluto da estrada de Jinanri. E o Chunjai estava lá. Dessa vez, ele não apenas matou, ele começou a exibir o seu jeito de matar. E quando acharam o corpo da Yoon-sok num canal de irrigação, 3 dias depois, a cena era de revirar o estômago. Ela estava nua e o que mais chocou os investigadores foi a forma como ela foi amarrada. Ele usou as roupas dela, as meias, a blusa para criar nós complexos e apertados, quase como um trabalho manual de alguém que tinha orgulho de saber prender uma pessoa. Gente, presta atenção nisso. Ele não levava cordas, ele transformava o que a vítima estava usando numa ferramenta de tortura. E isso mostra um nível de frieza assustador, porque ele tinha que dominar a pessoa, tirar a roupa dela e depois usar essas mesmas roupas para estrangular a vítima enquanto ela ainda estava viva e consciente. E a coisa só piorou. No final de 1986, a frequência dos ataques ficou insana. Em dezembro, ele atacou 2 vezes em 48 horas. Primeiro foi Kwon Chung-bom, de 25 anos. O local onde ela morava, uma vila de funcionários de fábricas, ficava a apenas 500 metros do local de trabalho do Lee Chunjai. Ele a vigiava e ela desapareceu na frente de casa e o corpo só foi achado meses depois num aterro e o estado era terrível. Ele tinha colocado a roupa íntima dela no rosto dela e ainda inseriu objetos nela de forma sádica. 2 dias depois foi a vez de Lee Ki-suk, de 23 anos. Ela foi morta num dique no
meio dos arrozais. E aqui o Chunjai elevou o sadismo para um nível que a Coreia do Sul nunca tinha visto. Ele usou um guarda-chuva para violar o corpo da jovem. Vocês conseguem imaginar a maldade necessária para fazer algo assim? Não era apenas sobre desejo sexual, era quase como humilhação. A cidade entrou em colapso, as mulheres pararam de sair e começou a circular um boato que virou uma lenda urbana, o mito da roupa vermelha. Diziam que o assassino só atacava mulheres vestidas de vermelho e só quando chovia. E a polícia ficou tão desesperada que começou a acreditar nisso. Eles colocaram policiais femininas disfarçadas, usando vestidos vermelhos chamativos, andando sozinhas pelos arrozais à noite, enquanto policiais homens ficavam escondidos no mato. Mas, adivinha só, não funcionou, porque o Chunjai não ligava para cores. Ele era um predador de oportunidade. Ele ficava escondido, observando quem descia do ônibus, quem estava mais indefesa, ou quem ele conseguisse arrastar para a escuridão sem ser visto. Enquanto a cidade vivia esse inferno, a investigação era uma piada de mau gosto. Os policiais da época estavam acostumados a lidar com brigas de bar ou protestos políticos em Seul. Eles não tinham ideia do que era preservação de prova biológica. Eles entravam na cena do crime fumando, jogavam bituca de cigarro no chão, chutavam as pegadas do assassino e moviam os corpos antes de tirar fotos. Eles contaminaram tudo e, como não achavam pistas reais, eles apelaram para o bizarro. Eles chamaram xamãs e videntes. Sério, imagina que bizarro. A polícia oficial de um país fazendo rituais com incensos e tambores no meio do arrozal para tentar sentir onde o assassino estava. Eles fizeram até um boneco de palha, um espantalho xamânico chamado Jeong-in, e o amaldiçoaram para tentar fazer o assassino se entregar. Uma vidente disse que o criminoso não tinha um dos dedos da mão. A polícia perdeu meses parando todos os homens da região para contar os dedos. Eles reviraram a vida de 21 mil pessoas, mas deixaram o verdadeiro monstro escapar. E o erro mais imperdoável, o que me dá um nó na garganta só de falar, foi o erro do tipo sanguíneo. A polícia encontrou um agasalho de treino com sangue tipo A e concluiu que o assassino era tipo A. Chunjai foi parado e interrogado 3 vezes. Ele estava lá cara a cara com os detetives, mas quando faziam o teste e viam que o sangue dele era tipo O, eles diziam: ok, não é você, pode ir embora. Esse homem saiu pela porta da frente da delegacia 3 vezes, possivelmente com o relógio ou algum troféu de uma das vítimas no bolso. Isso tudo só porque a ciência da época falhou miseravelmente ou porque o sangue no agasalho era de outra pessoa ou contaminação. Mas se a incompetência já era ruim, o que aconteceu a seguir foi criminoso. Em 1987, uma senhora de 54 anos, chamada An Jin-sun, foi morta. E esse caso é o caso mais famoso por conta da sua crueldade. Quando os médicos abriram o corpo dela na autópsia, acharam 7 pedaços de pêssego dentro dela. Pêssegos que o assassino tinha pegado de uma sacola que ela carregava para presentear o marido. E esse detalhe foi mantido em segredo absoluto pela polícia por 30 anos. Eles sabiam que só o assassino saberia disso. Nessa altura, a pressão do governo era insuportável. As Olimpíadas de 1988 estavam chegando e o mundo inteiro ia olhar para a Coreia do Sul. O governo queria passar uma imagem de país moderno, limpo e seguro. E eles deram um ultimato: resolver esse caso agora, não importa como. E foi aí que a polícia cometeu o seu maior crime. Eles decidiram que, se não conseguissem achar o monstro, eles iriam fabricar um. O alvo escolhido foi um jovem chamado Yong Sung-yeol. Ele era um mecânico de 22 anos, um rapaz pobre, humilde e que tinha tido poliomielite quando era criança, o que deixou ele com uma deficiência física.
cabeça. Ele mancava muito de uma perna. E ele era o alvo perfeito porque não tinha como se defender. A polícia pegou o Sung-yeol e o jogou no inferno que durou 3 dias e 3 noites. Eles não deixaram ele dormir. Toda vez que ele fechava o olho de exaustão, ele levava um chute ou um tapa. E obrigaram ele a fazer agachamentos. Imagina a dor de uma pessoa com deficiência na perna sendo obrigada a agachar por horas até os músculos entrarem em colapso. Depois de 72 horas de tortura, o Sung-yeol assinaria qualquer coisa. Ele confessou o 8º assassinato, o da jovem Park Sang-hye, de 14 anos, que tinha sido morta dentro de casa. A polícia fabricou provas, disse que achou pelos dele no local e mandou o Sung-yeol para a prisão perpétua. E o mundo achou que o caso estava resolvido, mas a verdade era muito mais sombria. O verdadeiro assassino estava rindo da cara de todos, livre, enquanto o pobre Sung-yeol apodrecia numa cela, sendo chamado de monstro por crimes que nunca cometeu. O verdadeiro assassino estava prestes a mudar de pele. Em 1991, os assassinatos de Wan Seong pararam de repente. A polícia, na sua ignorância, achou que o criminoso tinha morrido ou fugido do país. Mas a realidade era muito mais assustadora. Chun-jae apenas se mudou. Ele se casou com uma mulher chamada Kim Myung-ja e foi morar em Cheongsu, tentando viver uma vida de homem de família. E essa máscara dele era perfeita, mas por baixo ela estava rachando. E para todo mundo, ele era um operário de guindaste esforçado, um cara dedicado e tranquilo. Mas dentro de casa, o monstro de Wan Seong continuava vivo. Ele bebia demais e descontava toda a sua frustração na esposa e no filho pequeno. Ele batia neles com uma frieza que apavorava a mulher a ponto de ela sofrer hemorragias graves. Cara, imagina o que é dormir ao lado de um homem que anos antes amarrava mulheres com nós de marinheiro em arrozais escuro e agora olhava para você com esse mesmo olhar. Em 1993, a esposa dele não aguentou mais. Ela fugiu de casa. E é aqui que o ego do Chun-jae foi ferido de um jeito bizarro. Ele perdeu o controle sobre a sua mulher. E quando um psicopata perde o controle, ele procura outra vítima para restaurar o seu senso de poder. No dia 13 de janeiro de 1994, a cunhada dele, uma jovem de 19 anos chamada Lee Soo-young, foi visitar a casa dele. O Chun-jae a recebeu com um sorriso falso, mas o plano já estava traçado. Ele sabia que ela tinha o hábito de beber suco de laranja da geladeira assim que chegava. Ele colocou remédios para dormir, chamado doxilamina. Enquanto ela perdia a consciência, sentindo o mundo girar e a força sumir dos braços, ele a atacou. Ele a estuprou e, num excesso de raiva explosiva, diferente da calma que tinha nos arrozais, ele golpeou a cabeça dela 4 vezes com um martelo antes de estrangulá-la. Para se livrar do corpo, ele o embrulhou em sacos de plástico e o jogou na garagem de uma loja de materiais de construção. E aqui vem a parte mais bizarra da frieza dele. No dia seguinte, ele foi até a delegacia com o sogro e perguntou: "Nossa, onde será que a menina está? Querem que eu o ajude a procurar?" Esse maluco fingiu preocupação. Ele andou com a família pelas ruas procurando a pessoa que ele mesmo tinha matado e descartado como lixo. Mas dessa vez a sorte dele acabou. A polícia de Cheongsu não era a polícia de Hwaseong. Eles agiram rápido, notaram marcas de sangue na casa do Chun-jae, acharam o recibo de uma conta de água perto do corpo e o prenderam em questão de dias. Em 1994, ele foi condenado à morte, mas a justiça da Coreia é complicada e em 1995 a pena foi mudada para prisão perpétua. Pelos próximos 25 anos, Chun-jae foi enviado para a prisão de Busan. Lá ele era considerado um preso modelo. Ele se tornou uma espécie de santo lá dentro. Ele nunca arrumava briga, trabalhava com perfeição na fábrica de móveis
da prisão e tratava os guardas com um respeito exagerado. Ele era um prisioneiro de primeira classe. Se você visse aquele senhor calmo, de óculos, lendo livros e fazendo móveis bonitos, você nunca em 1.000.000 de anos diria que ele era o fantasma dos arrozais. Ele enganou o sistema inteiro por 2 décadas e meia. Ele estava esperando o tempo passar para poder tentar uma liberdade condicional e voltar para as ruas. Mas enquanto ele vivia essa vida mansa na cadeia, os segredos dele estavam enterrados em lugares que ninguém imaginava. Durante a confissão de 2019, ele revelou algo que fez até os investigadores mais experientes sentirem ódio. Lembram que a polícia de Hwaseong era incompetente? Pois é, eles eram piores que isso. Eles eram corruptos. Em 1989, uma garotinha de apenas 8 anos, chamada Kim Yoon-jung, desapareceu voltando da escola. Por 30 anos, a família viveu a tormenta de não saber o que aconteceu. A polícia dizia que era apenas uma pessoa desaparecida, mas quando Chun-jae confessou, ele contou que a matou, usou as roupas dela para amarrá-la e a enterrou. E a parte mais podre, a polícia da época achou os restos mortais da menina e as roupas dela num tempo depois do crime. Mas para não sujar as estatísticas com mais um assassinato não resolvido e não sofrer pressão do governo, eles simplesmente enterraram os ossos de novo e nunca contaram nada para a família. Eles esconderam o corpo de uma criança para proteger suas carreiras. Além dessa menina, Chun-jae confessou outros crimes que ninguém tinha ligado a ele. Ele matou uma estudante de Suwon e ela foi golpeada quase 20 vezes com uma faca no peito, e mais 2 mulheres em Cheongju, antes de ser preso por conta da cunhada. No total, foram 15 mortes, 15 famílias destruídas por um homem que agora vivia de forma exemplar numa cela limpa. O mundo continuava e um filme foi lançado, Memórias de um Assassino. Ele virou um sucesso mundial e o mistério de Hwaseong se tornou o caso arquivado mais famoso da Ásia. E o prazo de validade dos crimes dele expirou em 2006. Isso significa que legalmente o assassino de Hwaseong nunca mais poderia ser punido por aqueles crimes, mesmo se fosse pego. E ele realmente achou que isso fosse acontecer. Ele achava que o tempo tinha limpado o sangue das mãos dele. Mas ele não contava com uma coisa: a ciência não esquece. E em 2019, uma equipe de policiais que nunca desistiu do caso decidiu pegar as provas guardadas há 30 anos. Aquelas roupas íntimas que tinham sido contaminadas por policiais fumantes lá no passado. Eles usaram uma tecnologia nova de rastreamento biológico que consegue achar um DNA mesmo que ele esteja minúsculo ou degradado. E foi aí, numa tarde de julho de 2019, que o computador deu um aviso. O código genético achado na roupa de uma das vítimas bateu 100% com o de um detento que já estava no sistema. O nome que apareceu foi Chun-jae. Imagina agora uma sala de interrogatório cinza, fria, dentro da penitenciária de Busan em 2019. De um lado da mesa, alguns dos melhores especialistas em mentes criminosas da Coreia, incluindo gente que dedicou a vida inteira a caçar fantasmas. Do outro lado, um senhor de 56 anos, com uma expressão calma, quase entediado. Aquele era Chun-jae. Ele estava muito confiante, afinal, ele sabia que o prazo de validade dos crimes já tinha vencido em 2006. Na cabeça dele, ele era intocável. Ele podia admitir tudo e nada aconteceria. Mas o seu ego era maior. Ele queria continuar sendo o preso santo aos olhos de todos. Mas o que ele não esperava era a precisão da ciência moderna. Os investigadores usaram uma tática de mestre chamada construção de conexão. Eles foram visitar o Chun-jae 9 vezes, levavam café, conversavam sobre a vida na prisão, sobre o tempo. Eles queriam que ele baixasse
baixasse a guarda, mas, ao mesmo tempo, jogaram uma isca brilhante baseada no puro ego do assassino, o erro proposital. Preste atenção nisso aqui. Os especialistas começaram a falar dos crimes de Hwaseong de um jeito meio errado. Eles diziam: naquele caso da senhora em que você usou o lenço, foi assim, né? O Chun-Jae ouvia aquilo e o peito dele inflava. Era como um artista que não suportava ver a sua obra ser descrita de forma errada. E ele não aguentou. A arrogância dele foi o fim. Ele olhou para os detetives e disse: não, vocês estão por fora. Não foi assim. Eu usei as meias dela e o nó que eu fiz foi esse aqui. Nesse momento, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Ele tinha acabado de se entregar. A partir dali, a barragem rompeu. Chun-Jae pegou um pedaço de papel e, com uma frieza, escreveu os números 14 mais 30. 14 mortes, depois confirmadas como 15. E 30 crimes sexuais. Ele começou a desenhar mapas das cenas dos crimes com uma memória fotográfica assustadora, mesmo depois de 30 anos. Ele lembrava da posição exata de cada corpo, do cheiro do lugar e até do que as vítimas disseram antes de morrer. Quando perguntaram sobre o 8º assassinato, aquele pelo qual o inocente Sung Yeol estava pagando, o Chun-Jae deu detalhes que só o verdadeiro assassino poderia saber. Ele descreveu o interior da casa, a disposição dos móveis e até a marca da roupa íntima da menina. E ficou provado sem sombra de dúvida. A polícia tinha torturado o homem errado enquanto o monstro estava rindo deles. E sabe o que é mais revoltante? Quando perguntaram por que ele parou em 1991, ele não disse que sentiu remorso. Ele disse que não se arrependeu. E falou com uma maior tranquilidade do mundo: eu não parei porque me senti mal. Eu parei porque não tinha mais graça ou porque eu estava ocupado com a minha nova família. Para ele, tirar a vida de 15 pessoas foi apenas um passatempo que perdeu o brilho. Enquanto isso, do lado de fora da prisão, o mundo assistia ao renascimento de Sung Yeol. Imaginem o que passou na cabeça desse homem. Ele perdeu a juventude, perdeu a saúde e perdeu a dignidade. Ele foi jogado numa cela por 22 anos e saiu um senhor de cabelos brancos, marcado pela tortura e pelo ódio da sociedade. Em dezembro de 2020, aconteceu algo histórico. Em um novo julgamento, o juiz olhou para Sung Yeol e disse as palavras que ele esperou 3 décadas para ouvir: você é inocente. O Estado falhou com você. E o tribunal pediu desculpas formais. A polícia pediu desculpas e ele recebeu uma indenização milionária, mas, como ele mesmo disse, nenhum dinheiro do mundo compra os 20 anos que eu passei olhando para uma parede, sendo chamado de assassino de criança. E o que aconteceu com o verdadeiro assassino? Bem, a justiça aqui tem um gosto amargo. Como os crimes de Hwaseong já tinham prescrito, ou seja, o tempo legal para punir já tinha passado, o Chun-Jae não pôde ser condenado novamente por aquelas 14 mortes. Legalmente, ele é inocente daqueles crimes aos olhos da lei penal antiga. Só que a vitória veio de outro jeito. Graças a esse caso, a Coreia do Sul mudou as suas leis. Hoje, lá não existe mais prazo de validade para assassinatos. Se você matar alguém, a justiça vai te caçar até o seu último suspiro, não importa se passar 50 ou 100 anos. Além disso, Chun-Jae nunca vai sair da cadeia. A confissão dele garantiu que ele nunca conseguisse liberdade condicional. Ele vai morrer atrás das grades, onde é o seu lugar. O caso de Hwaseong deixou uma cicatriz profunda na Coreia, mas também trouxe uma lição poderosa. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que a justiça foi feita nesse caso? Mesmo que ele vá passar a vida inteira na cadeia, ele não foi condenado por aquelas 14 mortes. E o outro cara passou 20 anos na cadeia sendo inocente. Então, eu não sei, será que ele foi punido o suficiente? Yu Yong-soo.
O maior serial killer da história da Coreia do Sul não foi pego por um detetive brilhante ou uma tecnologia avançada. Ele foi pego por donos de casa de massagem, basicamente os cafetões da cidade, que cansaram de ver as suas garotas sumirem enquanto a polícia batia a cabeça sem saber o que fazer. Enquanto os investigadores procuravam um fantasma, esse homem estava transformando o próprio banheiro num matadouro, e o que é mais doentio, ele dizia que estava fazendo um favor para a sociedade. O nome desse sujeito era Yoo Yong-soo. De agora em diante vamos chamar ele de Yoo para ficar mais fácil. O Yoo nasceu em 1970, lá no interior, num lugar bem pobre. O pai dele era um veterano de guerra que bebia muito e gastava o pouco que a família tinha com apostas. Imagina crescer num lugar onde não tem comida, o clima é de violência o tempo todo e você não tem perspectiva nenhuma. Mas presta atenção num detalhe que quebra qualquer desculpa dele. O Yoo tinha uma irmã gêmea. Eles cresceram na mesma casa, comendo a mesma comida e sofrendo as mesmas dificuldades. Só que ela virou uma pessoa de bem, trabalhadora, enquanto ele decidiu que o mundo tinha uma dívida com ele. Ele não queria só ter dinheiro, ele odiava quem tinha. A vida adulta dele foi um entra e sai da cadeia, roubo, falsificação e até estupro de uma menor de idade. Mas o estalo final, o momento que ele virou a chave para a maldade, foi no ano de 2000. Ele estava preso quando a esposa dele pediu o divórcio e o proibiu de ver o filho. Em vez do Yoo pensar, poxa, eu sou um criminoso, ela está certa, ele pensou o contrário. Ele alimentou um ódio mortal pelas mulheres e pelos ricos, achando que o divórcio e a pobreza dele eram culpa da sociedade podre. Ele saiu da prisão em setembro de 2003 com um plano pronto na cabeça. Ele não ia mais ser um ladrãozinho qualquer, ele ia ser um exterminador. E olha a frieza desse cara. Ele sabia que se usasse uma faca ia fazer muita sujeira e a vítima podia gritar. Se usasse uma arma de fogo ia fazer barulho. Então, o que ele fez? Ele fabricou a própria arma. O Yoo pegou uma marreta de construção, daquelas pesadas, e cortou o cabo para ele ficar curto. Com o cabo curtinho, ele conseguia esconder a marreta dentro da mochila ou por baixo do casaco sem ninguém notar. Mas a cabeça de metal era tão pesada que um golpe só no topo da cabeça já era o suficiente para esmagar o crânio da vítima na hora. Não tinha luta, não tinha grito. Para ver se a arma funcionava mesmo, ele não treinou em alvos de madeira. Ele pegou cachorros de rua e ficou batendo neles até eles morrerem, só para sentir o peso da mão e ver se o golpe era certeiro. Ele estava se preparando para matar gente como se estivesse batendo um prego. A caçada começou logo de cara. O Yoo ia para os bairros mais ricos de Seul, tipo Gangnam, um lugar que só tem mansão. Ele escolhia casas de idosos, entrava lá no meio do dia e matava os velhinhos a marretadas. Aí que a coisa realmente fica bizarra. Ele não levava nada, o dinheiro estava em cima da mesa, as joias estavam na gaveta, mas ele não pegava um tostão. Ele revirava as coisas só para a polícia achar que era um assalto, mas o objetivo dele era só ver o sangue de quem era rico. Ele se sentia um justiceiro limpando o mundo. A polícia ficou totalmente perdida, achando que era alguma vingança de família ou briga por herança, porque ninguém conseguia acreditar que um estranho entrava numa casa para matar por ódio e ia embora de mãos vazias. Enquanto as famílias mais ricas da Coreia entravam em pânico, o Yoo caminhava tranquilamente pelas ruas com a sua mochila pesada, escolhendo quem seria o próximo a sentir o peso do seu martelo. Depois de aterrorizar os bairros de luxo e deixar a polícia de Seul correndo atrás do próprio rabo, o Yoo percebeu que o cerco estava se fechando. As câmeras de segurança começaram a filmar vultos dele, e ele sabia que se continuasse invadindo mansões, uma hora ia dar ruim. Mas, gente, o problema é que o vício dele em matar já tinha
tinha passado do ponto de retorno. Ele não conseguia parar. Então ele mudou o plano para ficar ainda mais bizarro. O Yu alugou um officetel, que é tipo um apartamento estúdio bem pequeno, lá no bairro de Mapogu. Imagina um lugarzinho apertado, onde a cozinha é do lado da cama e o banheiro é minúsculo. Agora pensa, esse lugar virou o cenário de um filme de terror da vida real. Ele começou a mirar em mulheres que trabalhavam com massagem e acompanhamentos. E bom, por que elas? Porque o Yu, na cabeça doentia dele, achava que elas eram descartáveis. Ele sabia que se uma dessas moças sumisse, a polícia provavelmente não ia mover um dedo, achando que elas só tinham fugido de dívida ou mudado de cidade. Era o crime perfeito para um cara que odiava mulheres desde que a esposa o largou. O jeito que ele agia era de uma frieza que dói na alma. Ele ligava para as agências, pedia uma garota e dava o endereço dele. Quando a moça chegava, ele usava uma carteira de polícia de mentira que ele mesmo fabricou. E ele dava um enquadro nelas, dizia que elas estavam presas e com essa autoridade falsa, ele fazia elas entrarem no apartamento sem dar um pio. Uma vez lá dentro, o banheiro virava um matadouro. Bom, presta atenção nesse detalhe. O Yu não queria só matar, ele queria sumir com as provas de um jeito que ninguém nunca achasse nada. Ele matava as moças, às vezes com um martelo, às vezes estranguladas. E depois ele desmontava os corpos. Ele cortava as vítimas em 15, 18 pedaços e sabe como ele escondia o barulho da serra e o trabalho que ele estava tendo? Ele ligava o rádio ou a TV no volume máximo, com músicas animadas tocando, enquanto ele fazia aquela carnificina no banheiro. Ele era tão metódico que chegava a ser inacreditável. Para a polícia não conseguir identificar as vítimas pelas digitais, ele usava uma faca para arrancar a pele da ponta dos dedos delas. Ele extraía os dentes para não ter como identificar pela carga dentária. Depois ele lavava cada pedaço do corpo com muito sabão e água quente para tirar todo o sangue e o rastro que o corpo deixa. Mas aí você pode me perguntar, como que os vizinhos não sentiam um cheiro? E aqui que entra a parte mais criativa e nojenta dele. O Yu colocava os pedaços das vítimas em sacos de lixos pretos comuns, mas ele misturava junto com um monte de kimchi estragado, que é aquela comida coreana de acelga que tem um cheiro de fermentado muito forte. Para quem passava no corredor ou para o taxista que levava ele até o pé da montanha, o cheiro ruim era só comida velha. Ele levava esses sacos para uma trilha perto de um templo e enterrava tudo em covas rasas. E ele marcava os lugares com tampinhas de garrafa para saber onde já tinha enterrado alguém e não cavar no mesmo lugar duas vezes. É um nível de organização de um psicopata puro. E aqui a coisa fica muito estranha. O ego desse cara era tão grande que ele começou a querer competir com outros assassinos. Nessa mesma época tinha um outro cara matando em Seul, um tal de Jeong Nam-gil. Quando o Yu foi pego lá na frente, ele confessou um crime em um bairro chamado Imundong, onde uma moça foi esfaqueada num beco. A polícia acreditou e levou ele lá, e ele encenou usando uma capa de chuva amarela. Mas anos depois, o outro assassino, o Jeong, foi preso e ficou possesso. Ele disse, como assim o Yu está levando crédito pelo meu trabalho? Eu sou o número 1. Cara, isso é bizarro. Imagina dois monstros brigando para ver quem era o mais cruel, enquanto a polícia batia a cabeça sem saber quem estava mentindo. O Yu confessava crimes que nem tinha cometido só para o nome dele ficar mais famoso nos jornais. Ele queria ser o maior vilão da história da Coreia. Uma vez, enquanto ele estava no meio de um desses trabalhos macabros no banheiro, o celular dele tocou e era o filho pequeno dele. O menino perguntou, papai, você já melhorou da gripe? Se cuida, tá? O Yu contou depois que sentiu um calafrio, como se o
filho soubesse o que ele estava fazendo. Mas vocês acham que ele parou? Bom, nada. Ele apenas desligou o telefone, sentou, comeu um pote de macarrão instantâneo olhando o que tinha feito e depois voltou a terminar o serviço. Ele separava totalmente o papel de pai amoroso do papel de monstro. No apartamento dele, os peritos depois acharam marcas de sangue até no teto do banheiro. Ele vivia ali, dormia ali e comia, no meio de um rastro de morte que ele mesmo criou, achando que era um ser superior que nunca seria pego. Ele achava que a polícia era burra demais para ele e por algum tempo, infelizmente, ele estava certo. A polícia estava tão perdida que eles nem sabiam que essas mulheres estavam sumindo. O desaparecimento delas não era nem registrado. Se não fosse pelo desespero de uns caras que a gente nem imagina que seriam os heróis dessa história, o Yu talvez estivesse matando até hoje. A polícia de Seul estava completamente perdida, batendo cabeça e sem a menor pista de que o monstro estava ali do lado. Mas sabe quem percebeu que tinha algo errado? Os donos das agências de acompanhantes, os famosos Bodobangs. Esses caras viviam na ilegalidade, mas eram empresários à sua maneira. Eles começaram a notar um prejuízo estranho. As garotas saíam para atender um cliente e nunca mais voltavam. Elas não atendiam o celular e não voltavam para buscar as coisas. Mano, essa parte é muito doida, parece até cena de filme. Os cafetões tinham uma lista negra de números de telefone. Em julho de 2004, um desses donos de agência, o Sr. Ho, percebeu que um número específico tinha ligado pedindo uma garota. Ele checou o histórico e gelou. Esse era o mesmo número que tinha ligado para duas outras moças que sumiram semanas antes. E o Sr. Do não era bobo. Ele sabia que se ligasse para a polícia e dissesse: "Oi, eu sou um cafetão e minha garota sumiu", os policiais iam rir da cara dele. Então, o que ele fez? Ele reuniu outros donos de agência, chamou os seus capangas e decidiu armar uma emboscada. Eles marcaram um encontro num bairro chamado Sinchon, perto de um shopping famoso. Quando o Yu apareceu para buscar a garota, ele não deu de cara com uma moça indefesa, ele deu de cara com um bando de caras furiosos que queriam saber onde estavam as outras mulheres. O Yu tentou correr, mas foi cercado e levou uma surra ali mesmo no meio da rua. E foi o submundo de Seul que entregou o maior serial killer da história para a polícia de bandeja. Cara, isso é muito bizarro, porque os bandidos pegaram o assassino porque a polícia não estava dando conta. Mas se você acha que a incompetência da polícia parou por aí, se prepara, porque agora vinha a parte que dá raiva de verdade. O Yu foi levado para a delegacia de Mapogu. No começo, os policiais acharam que ele era só um ladrãozinho ou um sequestrador de quinta categoria. Eles não tinham ideia de que estavam com o açougueiro de Seul na frente deles. O Yu, que era malandro e conhecia o sistema como ninguém, percebeu que os guardas estavam relaxados. Ele começou a fingir que estava passando mal. Ele se jogou no chão, começou a tremer e a babar, fingindo um ataque de epilepsia. Os policiais, num despreparo total, ficaram desesperados. Eles tiraram as algemas dele para ajudar, e no momento de distração absoluta, enquanto um policial saía da sala, o Yu simplesmente levantou, empurrou quem estava na frente e saiu correndo pelo corredor da delegacia. Cara, o assassino mais perigoso do país fugiu por uma porta lateral da própria polícia. Por 12 horas, Seul viveu um pesadelo. O cara estava solto de novo, possivelmente armado e com muita raiva. Os chefões da polícia entraram em pânico, esconderam a notícia da imprensa o quanto puderam, com medo da vergonha nacional. Por sorte, o Yu foi recapturado 12 horas depois, tentando comprar remédios numa estação de trem. E se ele tivesse escapado de vez, a contagem de corpos ia ser muito maior. Foi nessa época que surgiu uma imagem dele, que é com uma capa de chuva amarela. Estava chovendo muito em Seul quando a polícia levou o Yu para as montanhas para ele mostrar onde tinha enterrado os corpos. A imagem dele naquela capa brilhante algemado no meio
meio da lama e das covas rasas estampou todos os jornais. E ali o mito nasceu, mas o clima no lugar era de velório e revolta. Enquanto o Yu apontava com a maior frieza do mundo onde estavam os pedaços das mulheres, a família das vítimas assistiam a tudo do lado de fora da fita de isolamento. E aí aconteceu um dos momentos mais tristes dessa história. A mãe de uma das vítimas, uma senhora, conseguiu furar o bloqueio. Ela correu na direção do Yu com um guarda-chuva na mão, tentando bater nele e gritando por justiça. Mas, ao invés da polícia ter um pingo de sensibilidade, um dos oficiais deu um chute no peito da idosa para proteger o Yu. E as pessoas se revoltaram com essa ação da polícia. A polícia estava protegendo o assassino e agredindo a família da vítima. E o Yu adorava aquilo. Ele se sentia importante, o centro das atenções. No tribunal, ele não baixou a cabeça um segundo. Ele chegou a pular a grade para tentar agredir o juiz. Ele gritava que a culpa era das mulheres imorais e dos ricos arrogantes. Ele não tinha um pingo de remorso. E ele até disse que o único arrependimento dele era não ter matado 100 pessoas antes de ser pego. E vocês acreditam que quem ajudou a prender esse monstro acabou tendo a vida destruída pelo próprio governo? Pois é, enquanto o Yu Yangshu virava uma celebridade do mal, as pessoas que fizeram o trabalho que a polícia não fez foram jogadas para escanteio. Quando o Yu finalmente parou de brincar de esconde-esconde e começou a falar a verdade, o clima na Coreia do Sul mudou. Não era mais só medo, era uma mistura de nojo com uma revolta absoluta. No tribunal, em 2004, ele não entrou de cabeça baixa, arrependido e pedindo perdão, nada disso. Ele entrou como se fosse um astro de rock. Ele desfilava, encarava as famílias das vítimas e, gente, a cara de pau dele era tanta que ele sorria de canto de boca quando os promotores liam os detalhes dos corpos desmembrados. Teve um dia que a coisa saiu totalmente do controle. O Yu simplesmente tentou pular o cercadinho onde os réus ficavam para atacar o juiz e os promotores. Ele gritava que a missão dele não tinha acabado e que, se ele pudesse, ia matar mais de 100 pessoas. Ele não via aquelas mulheres idosas como gente, eram números que ele precisava bater para ser o campeão dos assassinos. Ele dizia com uma voz calma que o único problema de ter sido pego foi que interromperam o projeto dele. Mas agora prestem atenção no que aconteceu com o Sr. Ho, aquele dono da agência de massagem que foi o herói dessa captura. O governo tinha prometido uma recompensa altíssima para quem ajudasse a prender o assassino, mas na hora de pagar, a polícia deu para trás. Eles disseram que, como o Sr. Ho trabalhava com coisas ilegais, a prostituição, ele não merecia o dinheiro todo. Deram só uma migalha para ele e ainda ficaram tratando o cara como se ele fosse um lixo. O Sr. Ho nunca mais conseguiu dormir em paz. Ele foi obrigado a acompanhar a polícia naquelas buscas nas montanhas e viu com os próprios olhos os restos das moças que trabalhavam para ele saindo da terra em sacos de lixo. E ele acabou se sentindo culpado por ter mandado as garotas para o endereço do Yu. O trauma foi tão pesado que ele se viciou em drogas pesadas para tentar esquecer o cheiro da morte e acabou sendo preso tempos depois. Depois dessa carnificina, a Coreia do Sul deu uma sacudida. Eles criaram leis muito mais duras contra a exploração sexual, tentando tirar as mulheres daquela zona cinzenta onde ninguém via elas sumirem. A polícia também teve que se modernizar na marra, criando bancos de dados de DNA de verdade e treinando gente especializada em mentes criminosas, porque perceberam que não dava mais para investigar crime em série com métodos de antigamente. E vamos lá, onde está o Yu agora, nesse exato momento? Ele foi condenado à morte em 2005, mas tem um detalhe: na Coreia do Sul, eles têm a pena de morte, mas não executam ninguém desde 1997. Então, o Yu passou os últimos 20
20 anos no corredor da morte, vivendo uma vida mansa, sendo um preso problemático que ainda tentava subornar guardas para ele conseguir revistas e cigarros. Ele continuava achando que ele era o dono de tudo. Só que o jogo virou recentemente. No final de 2023 e começo de 2024, o governo mudou o Yu de presídio. Levaram ele para o centro de detenção de Seul, um lugar que tem uma câmara de execução prontinha e funcionando. Relatos de dentro da cadeia dizem que o Yu mudou completamente. Aquela marra de justiceiro e de cara que não tem medo de nada sumiu. Agora ele está quietinho, obediente e visivelmente apavorado. Parece que quando o monstro sentiu o cheiro da própria morte chegando perto dele, ele percebeu que não é o deus que achava que era. No fim das contas, a história do Yu deixava uma ferida aberta. Ele expôs que a sociedade muitas vezes só se importa com um crime quando a vítima é rica e que as pessoas que vivem nas margens, como as moças da agência, são as mais vulneráveis. E cara, imagina o peso que é para essas famílias saberem que o homem que destruiu suas vidas ainda respira o mesmo ar que elas 20 anos depois. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que ele deveria ter uma pena de morte ou ficar lá preso para sempre é um castigo muito pior? Comenta aí. E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece aí de se inscrever, dar o seu like e ativa as notificações para você receber meus próximos vídeos. E se você quiser apoiar o canal ainda mais, se torna um membro aqui, é um valor bem pequeno, mas me ajuda muito a manter esse projeto, beleza? E eu te vejo em breve, valeu?